todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma peça especial para o pai, que é o nosso porta-gravatas. É uma peça que podem tanto vender agora para o Dia do Pai como o ano inteiro, porque é uma peça bastante útil para os homens, por exemplo, para irem de férias e levar as gravatas, para irem a um casamento ou um batizado e têm que levar no fim de semana a gravata e assim não vai amarrotada na mala. Para homens de negócio, empresários que costumam ir sempre de fato e vão para viagens de negócio, levarem sempre as gravatas direitinhas. Eu acho que é uma ótima sugestão para terem no vosso ateliê. É uma peça super fácil de fazer. Podem ver os padrões no nosso site em www.ninoca.pt. Claro que já sabem que os padrões que eu coloco sempre no site é uma sugestão. Podem sempre alterar o padrão ao vosso gosto. Eu neste caso criei o kit do porta-gravatas com uma necessaire para homem dupla, que eu acho que fica assim giríssima. Aqui está a sugestão da necessaire que eu estava a dizer, a necessaire dupla. Ótima também para viagens, que ela é bem espaçosa. Já temos a aula no nosso grupo do Facebook. E agora trago-vos aqui a aula da sugestão para o porta-gravatas, que eu acho que é um kit maravilhoso. Eu trouxe dois padrões diferentes, que era para vocês verem o azul e, por exemplo, este aqui do preto. Ele abre aqui com as molinhas, fica assim então as gravatas postas. Eu acho que fica assim super lindo, super práticas para os homens, e vão sempre as gravatinhas direitinhas, bem bonitas aqui no nosso porta-gravatas. Eu dei sugestão, por exemplo, com este kit da necessaire dupla. Tenho aqui, por exemplo, a necessaire look, também temos no site, a necessaire masculina Josué, ou seja, vocês podem criar os padrões ao vosso gosto. Por exemplo, vocês querem neste porta-gravatas este padrão para combinar, também podíamos alterar, por isso é um pouco versátil a escolha dos padrões. Ela é super simples de fazer, vocês vão adorar com certeza fazer, e os homens também vão adorar receber um porta-gravatas destes. Vão ter sempre as gravatas direitinhas quando forem de viagem, ou até mesmo para arrumar em casa e terem elas num sítio arrumado e seguro. Espero que gostem desta aula e vamos então para os materiais. Os materiais que vamos utilizar hoje vai ser, na parte exterior eu imprimi na napa e coloquei TNT 100 para dar alguma estrutura ao porta-gravatas, para não ficar assim tão molengo, mas é uma questão também de gosto, se gostam de ver a capa bem molinha ou se querem um pouco mais rígida. Eu acho que fica melhor, por isso eu coloquei o TNT, só que em vez de colocar até ao fundo, como conseguem ver, eu deixei mais ou menos uma margem de 1 cm a toda a volta, para que quando estivermos a costurar e virar a nossa peça aqui as partes arredondadas, não ter a estrutura, que acho que vai facilitar um bocadinho aqui. E por isso então o TNT eu cortei 1 cm menor a toda a volta, para ficar um pouquinho mais pequeno. Vamos precisar então uma vez no molde exterior, uma vez no forro. Neste caso o forro eu optei pelo mesmo padrão que o exterior. Eu acho que simplesmente está lindíssimo. Temos vários padrões no nosso site deste género, que eu acho que são assim uns novos padrões giríssimos para o homem. Vamos precisar de 2 tiras à parte interna para prendermos as gravatas, 2 vezes o exterior e 2 vezes o forro. Neste caso o forro eu estou a usar a tela, podia ser até a mesma medida que o exterior, ou se quiserem façam como eu fiz, um bocadinho maior, é indiferente. E vamos precisar por fim um botãozinho, ou neste caso 2 botões, para depois fecharmos a nossa peça e ficarem presos ao nosso porta-gravatas. Este então é todo o material que vamos utilizar, e vamos então agora para o passo a passo. Agora começar pela parte das tiras internas. Para isso vou pôr avesso com avesso do meu exterior com o meu forro. Eu não indiquei, mas eu não coloquei qualquer estrutura na parte das tiras, que eu não acho necessário, como é a napa e a tela já vai dar a estrutura suficiente. Vamos fazer agora 2 costuras aqui ao comprimento, de um lado
daqui ao lado do comprimento e o outro lado, uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, e depois cortamos este excesso de forro. Como eu disse, na parte dos materiais, vocês podem cortar logo à medida da vossa tira exterior e depois é só costurar, ou então fazer como eu, a tira está um bocadinho maior e depois cortam o excesso do forro pelo molde do nosso exterior. Fica então assim a nossa alça, que já com o forro e cortado o excesso. Já aproveitei, fiz também a outra, desculpem, não é a outra alça, a outra tira para pormos as gravatas, já com o forro e cortado. Agora vamos pegar aqui no nosso forro, ok? Ele está assim a todo o comprimento e de baixo para cima eu vou fazer aqui nos cantos duas marcações de 8 cm, está bem? Tanto em cima como em baixo, ou seja, eu vou pegar na régua e marco aqui da ponta para cima 8 cm, não é preciso fazer risca a todo o comprimento, é só mesmo uma marcação nas pontinhas. Eu vou aqui marcar com vocês, aqui uma marcação de 8 deste lado, 8 deste lado, e vão fazer isto também aqui do outro lado, da ponta para aqui, marcam 8, 8, tá bem? Vai ficar assim, desta forma. Não sei se vão conseguir ver aqui a marcação, ou seja, eu vou pegar na minha tira, agora dos 8 cm para cima, estão a ver aqui a imagem, é onde eu vou encaixar a minha tira, ou seja, eu daqui para aqui tenho 8 e dos 8 é que eu vou colocar a tira depois. E vamos fazer aqui duas costurinhas à beirinha, tanto deste lado como deste lado, só mesmo para prender as tiras. O mesmo vão fazer com esta na parte de cima, o mesmo processo. Já estão então as duas tiras costuradas. Agora vocês vão virar ao meio. É só mesmo para nós não termos que fazer o risco, vamos só dobrar aqui ao meio certinho e vincam com a vossa mão. Basta assim vincar de um lado e do outro, aqui ao pé da alça, só um vincozinho, para quando viramos para o lado direito, vocês, eu acho que conseguem ver pela imagem que eu consigo ver aqui o meu vinco. E então vou fazer aqui uma costura fazendo retrocesso no início e no fim, e outra costura aqui também fazendo retrocesso no início e no fim, só mesmo para a alça não ficar toda inteira e ficar com duas metades, está bem? Ficamos então agora aqui com duas partes e aqui também duas partes. E vamos pegar agora no nosso exterior e juntar direito com direito, tá bem? Direito do exterior com direito do forro. Eu cortei aqui o forro um bocadinho, está ligeiramente maior, podiam fazer mesmo à medida, não há problema nenhum. Eu vou fazer então o que agora? Juntando direito do exterior com o direito do forro, alinhamos direitinho para não ficar torto. Agora vou fazer uma costura a toda a volta à margem do calcador, ou seja, um pé de máquina à nossa margem de calcador, a toda a volta da nossa peça. Vamos deixar uma abertura, o ideal será na parte de trás, no meu caso é indiferente porque ele seja deste lado ou seja deste lado, o padrão é o mesmo, mas o ideal é a abertura ficar na parte de trás, porque assim na parte da frente pelo menos não se vê nenhum defeito, está bem? Vamos então juntar direito com direito, alinhamos direitinho, se quiserem podem prender com umas molinhas, se for mais fácil para vocês, costura a toda a volta pé de máquina, deixamos uma abertura assim da grandinha, não é? Porque a própria peça tem estrutura, por isso convém não ser muito pequena, porque depois não vão conseguir virar a peça. Deixar em cima uma aberturazinha grandinha, para depois virarmos a peça para o lado direito. Ou seja, começamos a costurar por aqui, retrocesso, damos a volta toda, terminamos aqui fazendo retrocesso também. Nas partes das curvas, vamos costurar devagarinho, praticamente ponto a ponto ou 2 em 2 pontos, para consigamos fazer o arredondado o mais perfeito possível. Ou seja, eu dou um ponto, vou virando a minha peça, do outro ponto viro a minha peça, até fazer
a parte arredondada e depois continuamos direitinho. Agora vou cortar o meu excesso de forro, que no meu caso eu deixei um bocadinho maior, e na parte que é arredondada, em vez de ser uma tesoura normal, vou usar esta tesoura de zigue-zague e vou cortar aqui sem chegar à costura, tá bem? Vou cortar aqui nas partes arredondadas para que quando virarmos para o lado direito a nossa peça não ficar tão grosso esta camada da curva. Pronto, já cortei o meu forro, as partes arredondadas já picotei aqui com a tesoura. Agora é só virarmos pelo lado direito na abertura que deixamos. Atenção, eu na abertura eu não deixei na parte que está a alça, tá bem? Porque se vocês deixarem a abertura onde está aqui a alça, depois quando tiverem a dar a volta à costura vai ser mais difícil porque tem mais camada, tá bem? A vossa abertura deixem sempre onde estas tiras não estão a ver-se, porque assim só ficam mesmo com a camada de napa e a camada de tela, tá bem? Agora é só pegar aqui, virar para o lado direito e já vos venho mostrar como é que fica. Está virado a parte do forro e a parte exterior. Agora precisamos só fazer uma costura a toda a volta, à beirinha, aproveitar fecharmos aqui a nossa abertura. Como eu ainda deixei assim uma abertura grandita, eu vou aproveitar fazer aqui a continuação da minha dobra da costura e vou prender com duas molinhas para ele não sair do lugar quando formos costurar. Só aqui acompanhamos a nossa costura, prendemos assim com molinha e agora sim fazemos uma costura à beirinha aqui a toda a volta da nossa peça e fica pronta o porta-gravatas. Vamos lá? Pronto, costuradinho todo a nossa peça, já está praticamente finalizada. Agora vou só colocar uns botões para poder segurar, apesar que podem também não colocar e porem as gravatas e ele fica desta forma assim, mas eu acho que fica mais interessante ficarmos com os botões, que sim fica mais preso e não há tendência de cair a gravata. Então eu vou usar destes botões mesmo o Ritas, ou seja, este botão de plástico ou o botão de cam, mas podem usar, por exemplo, um botão de pressão ou um botão de imã com acabamento em rebite, também é uma ideia interessante. E agora vocês só têm que ter atenção aqui às alças, ou põem o botão aqui deste lado ou põem o botão deste lado. Eu vou pôr aqui deste lado para ficar mais na ponta, ou seja, eu vou pôr aqui perto 1 cm mais ou menos da nossa alça, mais ou menos aqui a 1 cm e da ponta para aqui 1,5. Eu vou furar com um agulhão, ponho de um lado, neste lado por exemplo ponho o macho e aqui a fêmea, porque é a parte de cima, e vou fazer aqui mesmo a olho o furo, porque o que interessa é não prender é a alça, tá bem? Desta forma assim. Neste caso, como vai ser aqui a minha parte de cima, vou colocar aqui o macho, primeiro logo por fora a cabeça, tá bem? Desta forma assim. E o meu macho, que é aquele que tem o buraquinho mais pequenino, é o que eu vou colocar no balancinho e apertar. Vou fazer isto deste lado e deste lado. Pronto, já coloquei aqui os meus dois botões da parte do macho. Agora, para colocar a fêmea, eu dobro direitinho. Vejo até pelas tiras para ver se estão bem certinhas. E vinco com os meus dedos. Estão a ver? Eu estou a pegar no botão e vincar. Posso começar por um. E automaticamente a marca fica aqui. E é aqui que eu vou espetar o agulhão e colocar a fêmea também no balancinho ou então naqueles alicates, está bem? E vou pôr então nos dois e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim ficou o nosso porta-gravatas. Como veem, assim super prático, super fácil de fazer. É só seguirem um passo a passo direitinho e que com certeza vão conseguir fazer.
Como eu dei no início da aula, a sugestão, por exemplo, com a NCC dupla, que eu acho que fica lindíssima. É um ótimo kit, por exemplo, agora oferecerem para o Dia dos Pais, ou até mesmo só o porta-gravatas. Acho que é uma sugestão ótima para vocês terem no vosso ateliê. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, subscrever ao canal se ainda não subscreveram e ativar o sininho, porque estamos sempre aqui a colocar aulas que vamos fazendo tanto nos diretos do Facebook que gravamos e colocamos aqui, ou como esta não fizemos no direto, mas vem aqui diretamente para o YouTube. Espero que tenham gostado e até uma próxima!